Vou pedir o seguinte, então, para você, por gentileza, ler, a poesia, né? Rapidamente. Deixa eu carregar aqui para você, do Parnaso de Além Túmulo, e na sequência você pode fazer a prece. Deixa eu carregar aqui a poesia. Tá aqui. Vamos lá. Alfonso de Guimarães é o autor. Podemos? Sim, podemos botar modo tela cheia. Tá bom o tamanho da letra aí, pessoal? Tá bom, né? Tá ótimo. Então vamos lá. Aos crentes. Ó crentes de uma outra vida, que andais no mundo exilados, nos caminhos enevoados, lendo o missal da amargura. Esperai a sepultura, ó crentes de outra vida, de uma outra vida. Tangei harpas de esperança nas lutas de vossa esfera, porque a morte é a primavera, luminosa, eterna e imensa. Filhos da paz e da crença, tangei harpas de esperança. Ai, que possamos ter esperança. Isso, essa é bem curtinha. Senhor Então, pode Jesus, fazer a prece, desculpa. Deus. Podemos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em torno da tua presença, para que possamos ter um pouquinho mais de conhecimento e, principalmente, Senhor, renovar as nossas forças e o nosso esforço em praticar tudo aquilo que aprendemos. Que o estudo transcorra na mais perfeita paz e harmonia. Gratidão sempre. Que assim seja. Com esta prece, Senhor, pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo da obra de Joana de Ângeles, segundo a tua paz e harmonia. Que assim seja. Então vamos lá, né? O ser consciente nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Então, Joana de Ângeles traça para a gente um caminho nesse livro fascinante, maravilhoso, super complexo de entender ao mesmo tempo, mas a gente não tem pressa, a gente vai entendendo aos pouquinhos, avançando aos pouquinhos e vamos conhecendo um pouco mais profundamente o que Joana vem dizendo para todos nós sobre esse aspecto tão importante que é nos descobrirmos, de reconhecermos aonde estamos, né, em que condições estamos e como dar sequência. A introdução, que a gente gastou um tempo sensível, ela trata de uma maneira bem abrangente como será toda a obra, ok? Então vamos agora, depois de passar pela parte de definições, igualmente na parte sobre a quarta força, em que é um pouquinho mais pesado o texto, muitas citações históricas, avançamos pela parte de definições e conceitos e, na semana passada, avançamos um pouco mais numa culminância muito interessante, momento em que ela começa a tratar a condição no qual o ser humano, o espírito reencarnando aqui na Terra, ele começa a demonstrar o que seriam as demonstrações desse ser humano, ou seja, desse espírito animando a condição humana, o que seria o psicólogo, psicológico, né, mais maduro, o que seria um, o espírito exercer a plenitude do projeto divino que foi estruturado para aquela encarnação. Resumidamente, é isso. Como que poderíamos estar mais vinculado ao projeto que Deus estabelece para o nosso destino durante a encarnação e como que isso vai exigir da nossa parte uma madureza, né, uma maturidade maior. Porque não podemos mais caminhar na Terra como se estivéssemos a passeio. A coisa toda fica meio sem sentido. É claro que precisamos de passeio, precisamos de descanso, só que temos que compreender que, mesmo no passeio e nos descansos, nos são cobrados da nossa consciência agir com mais carinho, com mais amor, com mais afeto, desenvolvermos mais capacidade de agir no bem,
E tudo isso requer uma reflexão um pouco mais profunda. Então, Joana traçou o texto aqui inicialmente, comentando diversos aspectos complexos, aspectos com relação a certos conflitos que nós criamos, certas emoções ainda mal resolvidas, certos sentimentos mal estabelecidos e que criam uma série de impropérios para o nosso presente e para o nosso futuro. Então, avançando um pouco mais, não dá para voltar para esses pontos, né? Nós fizemos a marquinha aqui, ó, nós paramos aqui nessa marcação. Só voltando um parágrafo um pouquinho, ela deixa claro que a imaturidade, de forma geral, expressa-se através da preservação dos conflitos. Então, uma pessoa que é muito silenciosa, muito quieta, ela pode passar por madura, mas não é esse tipo de maturidade que a gente está falando. Não é a maturidade aparente. É maturidade de como lidamos com a vida, como lidamos com o próximo, como lidamos com os projetos divinos que são traçados para os nossos destinos, com quem nós vamos conviver, quais tarefas teremos que estar incumbidos e realizar e conseguir desenvolvê-la, mais seguindo a vontade de Deus do que a nossa. Como estruturamos tudo isso a ponto de falar maturidade espiritual. Porque essa maturidade psicológica que ela está falando não é a psicologia da Terra. É maturidade psicológica do ser consciente que compreende que é um espírito mortal. E ele precisa se desenvolver. E ele está numa escola de desenvolvimento. E que tudo à sua volta, mas absolutamente tudo à sua volta, está nos treinando, está nos desenvolvendo para o Pai, para Deus. E durante esse processo de desenvolvimento, ao contrário da educação da Terra, nós participamos de projetos importantes. Esse é o grande problema. Fica até parecendo estranho, né? Mas, não vou botar uma criança para ajudar a construir um prédio. Mas é exatamente assim que Deus nos trata. Ele coloca destinos de outros corações à nossa volta para que possamos alicerçar e construir o destino conjunto daquele grupo. E ele confia que vamos nos empenhar em amor, vamos nos empenhar em bondade, fraternidade, afeto, carinho, enfim, todos os aspectos essenciais que compõem o sentimento da caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, bondade realmente desenvolvida para todos, indulgência, compreensão e tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O modus operandi das bem-aventuranças. Né? Então, é basicamente sempre a mesma essência. Enquanto quando estamos estudando sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, estamos conhecendo as informações, as lógicas, os princípios de bondade, de amor, de carinho, de afeto. Como que você vai pegar essas informações e desenvolver no seu mundo íntimo, jogar essas sementes e desenvolver para agir e reagir segundo esses conceitos, segundo essa nova doutrina, essa boa nova, essa essência divina que vê a Terra, nos libertar de nós mesmos, como que nós vamos empenhar o nosso mundo íntimo nesse sentido, é sobre o ser consciente. É sempre assim, tudo na Terra está nos educando e a gente não percebe. Alguém fala, puxa, eu queria tanto conseguir correr 20 quilômetros de distância. Você treina 5 quilômetros, você treina 10 quilômetros, você não treina para se capacitar a correr 20 quilômetros. Ninguém corre 20 quilômetros de primeira, é impossível. E é assim tudo na vida. Em tudo na vida requer treinamento, requer desenvolvimento funcional, por tentativas e erros. Claro, com certeza, mas também com metas bem orientadas, bem direcionadas. E é sobre isso que nós temos que compreender. E o problema é que, por vezes, mantemos no nosso mundo íntimo, que é o último traço que ela vem traçando para a gente, certos conflitos e que a gente não consegue se libertar. Esses conflitos, nós guardamos na nossa consciência como sendo uma verdade. Esse é o problema. Por isso, por que existe o conflito? Porque é um conflito porque
desejamos progredir, desejamos nos libertar, porque todo mundo deseja a felicidade, a paz, a harmonia. Você pode perguntar isso para 1000 pessoas, todos vão falar que desejam a paz, a liberdade e a harmonia. Todo mundo deseja isso. Como construir isso não é tão trivial, não é tão simples. Porque as formas de vida e as formas de convivência na Terra, elas são conflituosas, por natureza. Então, se você somar o seu conflito interno com os conflitos dos outros e mais os conflitos externos, tudo fica muito complexo. Então, ela falou bastante sobre isso, conversamos bastante semana passada sobre isso. Então, quem puder assistir da semana passada, não dá tempo de avançar aqui tudo que a gente conversou sobre essas questões, né? E ela fala claramente, vou só ler esse trechinho para a gente dar continuidade e não perder o sentido. A imaturidade expressa-se através da preservação dos conflitos. Ah, fulano nasceu imaturo. Não, não nasceu imaturo. Ele continuou preservando os conflitos. Então, tem adultos que passam por sábios, por silenciosos, mas quando são espetados, você vê o conflito em que a pessoa vive. E ela preserva isso, quase se autoclassificando que é isso que a define. Esse é o problema. A gente gosta de fazer isso. Não, essa característica minha, isso me define. Não, isso não te define. Hoje, isso te incomoda. E, por enquanto, você não consegue se libertar disso, mas isso não te define de forma alguma. Isso é uma característica que está lá, né? Como se fosse um ruído de fundo que você quer se libertar. Então, graças aos quais muda de comportamento, a esses conflitos, né? Graças a esses conflitos, ele acaba mudando de comportamento sem liberar-se da injunção causal, ou seja, o que realmente causa aqueles conflitos, que são a frustração, o desconforto moral e a presença da infância. E assim, eu acho que de todos aqui, o mais difícil de perceber é a presença da infância. A frustração é fácil de perceber. Desconforto moral também é fácil de perceber. Porque a hora que a gente fica sem graça, puxa, eu não devia ter falado assim, acho que eu magoei a pessoa. A gente detecta. Frustração também a gente detecta. Agora, a presença da infância, a gente tem uma dificuldade muito grande de perceber. E ela se manifesta em diversos aspectos, né? Se manifesta por princípios de poder, né? Por acharmos que, de repente, na presença de certas pessoas, podemos falar com essas pessoas de qualquer jeito. E com as pessoas mais estranhas, falamos com total carinho, zelo e atenção. E as pessoas que são mais íntimas, nós basicamente as maltratamos verbalmente. Isso é uma presença de infância. Ainda na fase adulta, mas a gente não percebe. Eu sei que é estranho ouvir falar isso, mas ele está falando que presença de infância de maneira mais abrangente. Joana não está se referindo só à infância daqui da Terra, né? Ela está falando de um aspecto psicológico infantilizado, que não quer ser responsabilizado por nada, que quer ter sempre razão. Então, tem vários aspectos da presença da infância que ficam mais complexos de entender, porque a gente fica achando que é algo relacionado à infantilidade ligada à parte material. Não é ligada à parte material, ok? Não é a presença da infância da parte material, é a presença da infância da parte psicológica mesmo, né? De querer ser agradado o tempo todo. Tudo que você faz tem que estar gostoso e maravilhoso. Já vi aquelas pessoas assim, a pessoa faz um bolo, aí quer que você prove. Pode falar, fala o que você achou do bolo. Aí você sabe que é um teste, né? A pessoa não quer que você fale a verdade. A pessoa que está fazendo um teste psicológico com você. O que você achou? Vai, fala agora. Gostou mesmo? E a pessoa pula à frente e começa a responder fazendo pergunta. Você gostou? Porque é para induzir a resposta do outro. Você gostou mesmo? Tá bom mesmo? Sério, tá bom mesmo? Você nem respondeu ainda. E a pessoa está respondendo por você. Aí você fala, nossa! E a gente tem aquela mania de agradar, né? Só que aquele que tenta agradar o outro adulto não percebe que está tendo também uma reação infantil. Porque ele tinha que descobrir a maneira de falar com carinho, com amor, no caso, sem
Você já botou aí, ninguém quer ouvir a verdade. Não, não é questão nessa. As pessoas não é que não querem ouvir a verdade. As pessoas não percebem a presença da infância. É um conflito que ela tem. Tudo que ela faz, ela acha que ela vai ser caracterizada como uma pessoa mais bondosa, mais amorosa, uma pessoa melhor, se ela fizer tudo maravilhoso. Não sei de onde as pessoas tiraram isso, mas isso surgiu, isso cresce dentro das pessoas como se fosse uma erva daninha, como se fosse uma era do muro. A pessoa acredita 100% nisso. Não, se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa maravilhosa, quando eu vou fazer um brigadeiro vai ficar maravilhoso. Não, não vai ficar maravilhoso. Se você fez 10.000 vezes o brigadeiro, eu tenho certeza que a 10.000 mais um vai ficar maravilhoso. Requer treinamento. Né? Ah, mas eu coloquei todo o meu amor ali. Todo o seu amor não replica a experiência. É claro que na conversação temos que descobrir como ser bondosos sem contar uma mentira. Né? E é difícil porque a pessoa vai ficar frustrada. Aí volta para a frustração. A frustração é fácil de perceber. A infância não é, porque a infância basicamente nos dirige. Então eu gostaria até de alargar um pouco aqui esse conceito de infância e falar um pouco de infância espiritual. Tudo que nós fazemos, nós achamos que estamos sendo avaliados igual a criança. É uma coisa meio esquisita. Isso entranhou no consciente coletivo, ou talvez faça parte da nossa consciência atual, em que a pessoa está toda hora tentando se provar o tempo todo. Parece que ela nunca é suficiente. Cara, você fez ali o doce, pô, obrigado, você fez, você colocou seu empenho, tá maravilhoso. Pode melhorar? Sempre pode melhorar. É claro que pode melhorar. Senão vamos dizer que já alcançou a perfeição de fazer aquele doce. E não é verdade. É só você comprar um doce feito por uma pessoa profissional, né, de um doce realmente feito para comercializar de um nível um pouco de um nível de qualidade superior, você vai ver a diferença de sabor. É totalmente diferente. Textura de materiais. Então, existe uma N situações que compõem a essência da convivência. E as que mais dificultam a convivência, que é um conflito grave, é essa questão de agrado. Todo mundo desejando ursinho de pelúcia. O ursinho de pelúcia de que tem razão, de que também tem que ser agradado o tempo todo. Isso é estranho, porque você pode agradar de outras maneiras. Você pode agradar sendo carinhosa ao oferecer o doce, mesmo ele não sendo tão bom quanto, mas você fez com o seu empenho, com o seu carinho. Então não modifique a sua consciência caso a receptividade não seja a que você espera. Né? Aliás, não devemos nunca mudar nossa consciência, independente da receptividade. Temos que manter nossa consciência na bondade, no zelo, no carinho, no amor contínuo, ininterrupto. É esse o treinamento, é esse o desafio. Né? Mas falei demais aqui sobre a infância, vamos avançar. E mesmo quando se apresenta completado, as suas reações prosseguem infantis, destituídas de sensibilidade, no tormento de metas sem significado. Então, conversamos bastante também sobre isso. Né? Quando a pessoa possui certos conflitos, e é engraçado, né? Vamos supor, a pessoa se irritou no trabalho, ou aconteceu alguma coisa, a pessoa está em conflito, está desesperada porque tem que fazer uma coisa no trabalho, está apertado de tempo, e a pessoa se sente sufocada, ela começa a sufocar todo mundo em volta. Quem, quem nem sequer está trabalhando com ela. É normal isso. As pessoas fazem isso continuamente. Todos nós fazemos. Se nós não tivermos o cuidado, sempre faremos. Por isso, ser consciente. Você tem que ser consciente de como você está. Ah, eu tenho essa mania de fazer isso. Peraí, eu não quero mais fazer isso. O problema está lá, ele vai continuar existindo. E ele vai ser resolvido quando, naquele momento, naquele minuto. Esse momento eu não vou resolver esse problema. Então eu não vou ficar sofrendo por ele. Afinal, quem disse que eu vou acordar amanhã? Você pode desencarnar à noite mesmo. Então, vai ficar se matando por um problema que a solução só virá amanhã, por quê? Né? Pode falar, Paloma. Eu acho que alguém assoprou no teu ouvido e mandou dizer isso pra mim, porque eu tô aqui na ansiedade pura, já até com o estômago doendo, por causa justamente. Eu entendi, tá? Eu entendi, amigos, eu entendi. Foi pra mim, beleza? Então,
vai ter uma parte que algumas pessoas não percebem isso, mas tem pessoas que têm uma mediunidade mais... Uma pessoa sensitiva que detecta um pouco mais das informações, às vezes a pessoa vai dormir, vamos supor, tem uma prova para fazer. A pessoa diz que sonhou com a prova, sonhou com o local de prova, que não sei o quê. E é engraçado, sabe por quê? Porque por vezes é a espiritualidade, algum espírito que é protetor, que te auxilia, que te ampara, ele fala, olha só, a prova você já fez. Essa relação espaço-tempo que vocês estão vivendo é estranha, porque o que define você estar fazendo bem a prova é o quanto que você estudou e treinou. Não tem nada a ver com o momento da prova. Possivelmente você já experienciou isso fora do corpo físico. O futuro e o presente não são tão distantes assim como a maioria imagina. O espírito, quando está um pouco mais afastado, um pouquinho desapegado um pouquinho do corpo físico, ele não vive exatamente esse mesmo tempo. Ele pode ir lá no futuro e ver a experiência acontecendo. E é isso que acontece às vezes. Daí a ideia do déjà vu. Nossa, eu já vi isso acontecendo. Exatamente, você viu realmente já acontecendo. Alguém falou assim, ó, vai acontecer isso assim, assado. Você tem que se preparar, você tem que ficar calmo, tem que ficar tranquilo. Tudo normal, vida que prossegue. Por quê? Porque senão você transforma uma pequena vírgula da vida num grande testamento de problema. A pessoa se desequilibra, aí tem alterações do corpo físico, muda o intestino, a pessoa tem secura na boca, mão gelada, não sei o quê, causa um tormento para o corpo físico, porque parece até que você vai fazer a cirurgia cerebral em alguém e se você errar 1 milímetro, a pessoa vai desencarnar. Nós gostamos de viver assim, criando conflitos onde não existe. Ok? E é uma relação de medo. Como já falhamos muitas vezes em outras encarnações, tudo a gente acha que vai falhar. Tudo acha que não vai dar certo. Meu Deus do céu, a gente não pode mais viver assim, né? Nós estamos acumulando mais e mais experiências. É lógico que vai cada vez dar mais certo. Tudo depende do nosso empenho, tudo depende da nossa determinação. Precisamos ter essa confiança e conseguir, pouco a pouco, desconstruir esses conflitos internos que nós temos. Nós é que temos. Tem pessoas que estão agora preocupadas com a semana que vem. Não, mas mês que vem? Não, mas não sei o quê. Eu não estou falando para não se preocupar com nada. Não vamos pensar no 880, né? Essa frase não quer dizer não se preocupe com nada. Essa frase é não gere conflito onde não tem. E a gente só percebe depois que o tempo passa. Nossa, acho que a coisa mais difícil que vai ter na minha vida vai ser o que vai acontecer semana que vem. Aí ela passou aquela semana, outra semana. Aí a semana chegou, ela passou. Aí ela pensa a mesma coisa daqui a 2 semanas. Nossa, acho que a coisa mais difícil que vai acontecer na minha vida vai ser semana que vem. Ué, não estou entendendo. Então vai viver sempre no ponto da... Vai viver sempre caminhando na beira de um precipício. Sai da beira do precipício e caminha no lugar mais seguro. Então nós temos que aprender a controlar os nossos sentimentos, a organizar os nossos sentimentos. Porque é um sentimento que gera esse pensamento. Está lá no livro Pensamento e Vida. Emmanuel explica, todo pensamento tem origem em um sentimento. Todo pensamento. Que é justamente a página que ele fala sobre o pensamento. Então, como que o espírito interage com o corpo físico, interage com as obrigações, interage com o dia a dia da vida? Tudo é desafio o tempo todo. Fazer arroz é fácil. Faz arroz com renda. Faz arroz com pressa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ele se torna mais desafiador. A vida é um conjunto de pequenas tarefas que, aparentemente, elas são simples e individuais. Mas quando você junta tudo, se você não se organizar, não manter o equilíbrio, tudo entra em desordem o tempo todo. E a pessoa vive de alimentar a vida apagando incêndio. O tempo todo apagando incêndio. Só que isso diz mais sobre a pessoa do que as tarefas em si. Ela vive apagando incêndio, vive sempre nervosa, chateada, porque é um conflito, a pessoa se cobra muito. Tem pessoas que se cobram assim absurdamente. Uma vez eu estava numa casa de uma pessoa, e eu estava como visita, e a pessoa queimou o arroz. E era tipo assim, um almoço de domingo. A pessoa ficou devastada. Eu falei, qual é o problema? Só queimou um pouquinho do fundo.
Eu até gosto um pouquinho desse mais queimado. Por mim não tem problema nenhum, tá maravilhoso o arroz. Não, a pessoa quase que entrou numa crise de não querer se perdoar. Como é que ela pôde errar e queimar o arroz? Eu falei, mas olha só, tá vendo esse bando de gente aqui, inútil, que tá do teu lado? Tá vendo esse bando de gente aqui que só vai comer? Tá todo mundo vendo que você tá tudo atolado aí, ninguém te ofereceu ajuda. Eles deviam estar com vergonha, nós deveríamos estar com vergonha, não você. Você tá fazendo tudo sozinha. A gente que devia estar com vergonha, não é você, não. O arroz está maravilhoso, você fez algo excepcional. Nós é que estamos errados, deveríamos estar aqui o tempo todo te ajudando. Para falar a verdade, como a senhora sempre faz isso o tempo todo, você devia estar sentado e a gente fazendo o arroz, fazendo tudo. Claro que a maioria, né, me olhou de cara feia e não gostou disso, mas o que eu posso fazer? Pode falar, Paloma. Tô falando que é pra mim? É pra mim, gente. Ó, outro dia eu me descompensei. Não, pois eu me chamei a atenção por isso, entendeu? Porque eu vi que foi algo assim completamente desnecessário e eu pedi perdão. Sinceramente, eu parei tudo, sabe? Me concentrei e falei assim, gente, que isso? Pelo amor de Deus, é um arroz. Eu faço outro. Se não der para tirar o de cima, a gente faz outro. Não tinha necessidade de eu ter me descompensado por causa disso. Tem coisas muito mais importantes na vida, às vezes, para você se descompensar por causa de um arroz. Mas é porque, é o que você falou, eu já estou com essa sensação de cobrança em cima de mim por uma coisa que vai acontecer, é inevitável. E no final, vai dar tudo certo e eu vou ficar assim, pra que eu me descabelei, fiquei tensa, fiquei ansiosa por uma coisa que já tá certa de ser resolvida, né? Então, assim, essa questão de cobrança é algo que eu preciso muito mudar em mim, porque Exato. acabo eu afetando o meu corpo, né? Já sai da mente, já afetando o corpo. E assim, é coisa simples, sabe? Por isso que eu tô falando, é coisa que vai se resolver, mas por que dessa gastura, dessa ansiedade? Não, com É só certeza. trocar meu filho de escola, tô sério, só para você ter noção como que é assim, tudo pra gente é alto demais, mas é assim, é uma coisa boba, é uma coisa que vai acontecer, vai se resolver e ponto. Então, mas pra que ficar numa ansiedade, sabe, num medo, será que vai dar certo? Gente, para qualquer outra escola que ele for, ele vai ter o novo, né? Então, assim, eu tenho consciência, eu tenho ciência disso, que vai ser uma nova experiência para ele, mas por que que eu fico me cobrando uma coisa que eu não posso me cobrar? Isso é coisa que vai acontecer. Ah, é isso que às vezes eu fico, sabe, em prece, em meditação, porque tá difícil. O aprendizado. Mas essa é a beleza da prece, essa é a beleza da oração. Prece e oração não são iguais. Já falamos isso várias vezes. Oração é o momento oros. O momento que você vai pro cantinho e você faz aquele momento e fala que eu te escuto. Você pode até falar em voz alta, fica à vontade. Você fala exatamente como você está se sentindo. Meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que que eu estou tão preocupada com isso? Né? Por que que eu estou dando uma dimensão tão grande para esse problema e eu acho que eu que estou inchando o problema não é tão grande? Por quê? Porque isso tem conflitos internos nossos se manifestando. É sobre isso que ela está falando. A gente geralmente transforma os problemas em coisas muito grandes. Em primeiro lugar, está associado a medo. Medo. A pessoa, inicialmente, aliás, 99% do que governa os nossos conflitos estão associados a medo. Eu posso estar exagerando aqui, mas 99% na minha cabeça eu acho que é medo. As pessoas têm medo de falhar, medo de errar, medo de acertar. Tem gente que tem medo de acertar. Vai que tá certo, eu acho que tá certo e não tá. E aí começa, entendeu? A pessoa fica naquela montanha russa mental desnecessária. Como se a vida fosse, sabe, um encadear de somente decisões perfeitas. Você vai decidir como o seu mundo íntimo está. Então, qual é a lógica? Ué, eu vou estar sempre preocupado em melhorar meu mundo íntimo. Porque melhorando meu mundo íntimo, melhorando meus sentimentos, consequentemente, irá melhorar as minhas decisões, irá melhorar a forma como eu vou lidar com os problemas, lidar com as situações. É sobre isso que ela está falando, né?
Mas avançando, vamos lá. Agora sim vamos entrar no parágrafo, finalmente. Desculpa aí. Para ele, ou seja, para quem está vivendo com essa preservação de conflitos, está preservando o conflito. Né? A pessoa vai, desculpa, como é que a gente preserva o conflito? Tudo que está à nossa volta, a gente tenta mudar o mundo para poder encaixar os nossos conflitos. É esse o problema. Então, para ele, aquela pessoa que mantém, ou ele ou ela, né, que mantém os conflitos, o sentido da vida permanece adstrito ao círculo estreito da aquisição de coisas e à sujeição de outras pessoas aos seus caprichos. Então, aqui, quando ele está falando aqui com relação à aquisição de coisas e sujeição de outras pessoas aos seus caprichos, ela está falando de maneira bem ampla, tá? Que isso acaba sendo uma métrica de governança de pessoas adultas. Ele não está falando de criança, não. Está falando de pessoas adultas. As pessoas adultas se tornaram adultas, mas não querem mais servir. Não, como assim? Deus quer que eu me desenvolva para mais servir. Eu não entendo, eu não quero saber disso. Eu quero ser servida. E eu vou viver o inverso. Não, Jesus falou para amar o próximo como a mim mesmo. Não, peraí. Primeiro, amar a mim mesmo, e depois eu penso se eu vou amar o próximo. E a pessoa vai distorcendo essas realidades e começa a viver um conflito até mesmo existencial. Por quê? Porque antes de reencarnarmos, não, pode deixar. Eu vou desconstruir aquela convivência que eu tive no passado com quem eu vou conviver agora. Eu vou transformar essas convivências em amor. Eu tenho certeza que eu consigo. Eu vou me empenhar, eu vou me esforçar. Aí planeja tudo para fazer isso. Aí a gente chega aqui e não lembra. E só o que aflora de todos nós são os nossos sentimentos desenvolvidos. Só que esses sentimentos estão cheios de conflitos. Estão cheios de pontos tortuosos. E vamos continuar vivendo a vida por um princípio diferenciado. Então, ela começa falando o seguinte: aquele que é imaturo, a imaturidade espiritual, ela está sempre alicerçada nesse aspecto. E essa pessoa, o sentido da vida da pessoa. A vida não tem sentido se não for isso. O quê? Aquisição de coisas. Poxa, eu quero trocar de carro. Pô, a pessoa não consegue trocar de carro aquele ano. A pessoa fica triste. Acha que a vida dela não presta. A pessoa entra em mal, fica deprimida. E a sujeição de outras pessoas aos seus caprichos. A pessoa não convive para ter relacionamentos. A pessoa convive para manipular outras pessoas. Eu não estou falando, gente, que a pessoa faz isso de forma consciente. Ela faz isso de uma forma tão natural que ela acha que todo mundo faz isso. A vida não vem com manual. Deixa eu ver como as pessoas vivem no planeta Terra buscando evoluir. Ué, ninguém manipula os outros, não, para atender os próprios caprichos? Você pensa em alguma coisa, eu quero que todo mundo pense que nem eu. E você começa a querer convencer as pessoas. Aquelas pessoas que não aceitam o seu ponto de vista, você até deixa de conviver com elas. Você até classifica sem querer ela como insuportável. Porque no fundo, a pessoa não está se sujeitando aos seus caprichos. Meu Deus, isso é imaturidade espiritual. É uma maturidade forte. E o que acontece quando isso se desenvolve e começa a ter um domínio sobre os nossos sentimentos? É o que ela vai falar agora. Torna-se ditador impiedoso, sicário implacável, juiz cruel. Proporciona-lhe prazer mórbido à dependência das massas e dos indivíduos particularmente, fruindo de maneira masoquista do prazer na dor própria ou alheia, desenvolvendo a degenerência, né, afetiva até o naufrágio fatal. Você deve estar pensando assim, meu Deus, mas parece que 100% das pessoas se manifestam assim nas redes sociais. Mas aí que está o problema. A doutrina espírita é a única doutrina da face da Terra que explica uma verdade difícil de entender. Nós não fomos criados plenos. Toda a teologia da Terra, terráquea, humanoide, que foi desenvolvida, ela compreendia que Deus te criou perfeito. E você já está no seu estado máximo de perfeição. Se você escolhe fazer coisa errada, você não presta. Então você vai para o inferno. Se você escolhe fazer coisa boa, você vai para o céu.
Tô falando a verdade ou não tô? Essa é a base, o pilar fundamental de muitas religiões. No caso dos indianos, um pouco mais espiritualizados, você fez tudo isso errado, Deus vai te castigar, vai te botar como lesma, como verme, e você vai reencarnar como cachorro, como cavalo, como um bode. Ainda por cima, prejudica ainda mais, mas porque você já estava pleno. Você vivia a plenitude total. Você estava pleno, gozando plena possibilidade de escolher fazer o melhor, e você não fez. Doutrina espírita não tem nada a ver com isso. Não existe karma na doutrina espírita, não existe nada disso. Qual é o pilar fundamental da doutrina espírita? E vocês podem gravar isso para sempre. Escreve, anota, escreve na perna, no braço, fica à vontade. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Nenhum espírito foi criado pleno. Nem Jesus de Nazaré, nem o Cristo. Ele foi criado, como todos os outros, simples e ignorante, sem sentimento e sem conhecimento. As primeiras 1000 encarnações, sequer tínhamos consciência do que estava fazendo. Estávamos somente reagindo por instintos de sobrevivência, instinto de comportamentos basicamente animalescos. E aí foi ocorrendo uma evolução de consciência. À medida que a consciência vai se instaurando, Deus começa a fornecer livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é simplesmente algo dado, doado. Você vai ter que desenvolver esse livre-arbítrio para exercer o bem de todos. Deus, em nenhum momento, desenvolve nossa infraestrutura psicológica, afetiva, moral e até mesmo todos os acessos que nós temos a informações de como construir as coisas, de como operar na criação divina. Isso não é simplesmente um atributo nosso, isso pertence a Deus. Se o mundo todo pertence a Deus, se Ele criou tudo, não é porque você sabe fabricar aço que você se acha o dono da cocada preta. Fabricar aço é uma habilidade para o Pai, para você exercer a vontade de Deus. Para isso, lhe foi permitido trabalhar com aço. Quem disse que na próxima encarnação você vai poder? É isso que as pessoas às vezes não percebem, não compreendem. Então, à medida que a gente vai percebendo, do ponto de vista espiritual, que tudo pertence a Deus e tudo se resume a como você está se relacionando com a vontade do Pai, porque temos que estar sempre preocupados. Nossa, tem um problema para resolver. Um problema difícil. Vou meditar durante uma semana sobre isso, porque daqui a 2 semanas eu tenho que tomar uma decisão e vou ter que resolver isso com fulano, com beltrano, com ciclano. Mas quando você percebe que vai demandar mais do seu mundo íntimo, pensa, analisa o que Deus quer de mim nesse cenário. Porque eu não sou ninguém para resolver. O meu envolvimento é pura e simplesmente por cooperação, participativo. O que Deus aguarda da minha participação? O que seria para Ele a atitude, ou a fala, ou a expressão de mais amor, de mais carinho, de mais zelo? E a gente vai tentar, mas se não começar com essa reflexão inicial, vamos ficar reagindo por explosão o tempo todo. Vamos ficar somente à mercê dos nossos conflitos, porque nós tornamos os nossos conflitos ditadores, julgadores. É isso que ela está falando. E essa imaturidade, que é revestida desses conflitos, ela diz aqui claramente, torna-se um ditador impiedoso, sicário, implacável, juiz cruel. A pessoa tudo julga e condena. E até esquece, né, que lá no Livro dos Espíritos está escrito claramente uma lei moral que está lá escrito assim, a lei de justiça, amor e caridade. Não existe justiça sem amor, sem caridade. Da mesma forma que não existe caridade sem justiça e sem amor. É uma tríade que sempre opera em conjunto, em equilíbrio. É assim que Deus funciona. É assim que Deus aguarda que possamos funcionar. Então, quando deixamos os nossos conflitos estruturarem a nossa reação única e simplesmente, geralmente dá muito mal. Um problema que era simples de resolver se torna um problemão.
De repente é porque alguém estava chateado. Aí você foi conversar, 3, 4 ficaram chateados agora com você, que não estavam antes. Mas a forma como você falou, chateou mais 3, mais 4. E a pessoa fala assim, poxa, eu não entendi, eu estava só querendo ajudar. Não sei por que deu errado. Porque você não percebeu que você observou o fenômeno a partir dos seus conflitos e quis jogar de propósito os seus conflitos em cima dos outros. Esse é o drama. Esse é o ponto dramático, a gente não percebe. Né? Proporciona-lhe prazer mórbido. Aqui é a parte mais bizarra. A dependência das massas e dos indivíduos particularmente. O que ele está falando aqui? A maioria das pessoas não percebe. Quando tem discussões políticas acaloradas, todo mundo quer fazer parte do time vencedor. Todas as vezes alguém me pergunta assim, você torce para qual time de futebol? Aí eu falo, o último da tabela. Aí a pessoa, não entendi. Eu sempre estou torcendo o último da primeira. Quem está lá, os 5 primeiros da tabela, não precisa da minha torcida. Eu quero torcer para quem está o último da tabela. A pessoa não aceita que eu fale isso. Não, mas quando você era criança, para quem você torcia? Não, não é porque eu era criança, torcia para o time tal. A pessoa, então você é desse time também, que é igual ao meu. Não, eu nunca mais assisti um jogo deles. Eu só assisto e torço pelo o lá que tá com dificuldade, sabe? Tá precisando de torcida, de amparo. A pessoa fica zangada comigo, fica até chateada, mas assim, não é para provocar. Eu tô sendo sincero, eu falei a verdade, eu não tô mentindo. Mas a maioria sente um prazer mórbido com relação à dependência das massas. Ela depende da massa, né? E ela tem que estar com certo grupo e ser voz com aquele grupo. E de certos indivíduos em particular. Então a pessoa tem um problema, e isso é muito comum na esfera política, né? Na esfera política é muito estranho, porque a palavra política sempre foi definida e empregada para resolver problemas. Olha, temos um problema ali, estourou uma tubulação que afetou uma calçada. Até trocarem a tubulação, até resolverem o problema, temos que criar uma forma de como vamos conviver com esse problema para ninguém se machucar, pessoas idosas poderem passar pela calçada, tem que ter alguma coisa para alguém que é cadeirante, ou alguém que tem uma outra necessidade especial que precisa passar por essa região, vamos ter que conversar com diversas pessoas e achar uma solução. Esse sempre foi o sentido da política. Mas agora, a política se tornou um time. E o pior, dentro desses times, tem sempre um personagem, um indivíduo em particular. E a pessoa quer transformar a pessoa, você vê que a pessoa não reconhece. Se todos nós fomos criados simples e ignorantes, é lógico que estamos todos evoluindo com dificuldades, porque nós não temos sentimentos desenvolvidos como gostaríamos de ter. E nós não temos conhecimentos realmente desenvolvidos como gostaríamos e necessitaríamos de ter. Você tem que resolver um problema que você percebe que demanda mais conhecimento e você não tem, você sabe que a chance de escolher mal ou escolher de maneira torta é grande. E é exatamente isso que acontece, a maioria das vezes. Então, essa pessoa, quando está nesse clima de infantilidade, né, tem esse problema de conflitos existenciais incríveis. Tudo o que a pessoa fala é o chamado, que eu sempre gostei de falar em outros estudos, né, é o fenômeno tudo bom ainda presta. Tudo a pessoa critica, tudo julga, tudo fala, só enxerga o pior. Porque você liga o jornal, é notícia ruim do minuto 1 ao minuto 30, ou até o minuto anterior do final do desfecho do jornal. Só passa notícia ruim. Mas por quê? Porque ele sabe que a clientela que está assistindo do outro lado gosta de receber esse tipo de informações. Porque você pode desligar e não assistir. Não muda nada a sua vida. Em absolutamente nada. Ah, então eu vou ser um alienado. Não, não seja um alienado. Tudo que estiver ao seu alcance, faça o melhor. Se empenhe, se sacrifique. Por tudo e por todos. É essa a única métrica que existe. Então, o mundo virtual da internet criou um espaço onde diversas pessoas vivem alegoria. A pessoa vive alegoria o tempo todo. Vive em fantasias o tempo todo.
Não, temos que cuidar melhor da natureza. Quanto de alumínio você tem em casa? Quanto de aço carbono você tem em casa? Você já viu como é que minera a cuprita, óxido de cobre? Você já foi lá ver como é o processo? Você vai abandonar o alumínio? Você vai abandonar o aço? Não, mas eu sou contra a forma como funcionam os esgotos da cidade. Você vai cortar o cano da sua casa e não usar mais a rede pública de esgoto e você vai tratar sozinho o seu esgoto? É sobre isso. É sobre o que você é capaz de fazer. Não é como você quer entortar o mundo a partir de discursos. Porque você vai se tornar um ditador impiedoso sobre assuntos, qualquer assunto pueril, você vai falar no imperativo. Você não vai falar é possível, quem sabe, porque você tem um conflito. Primeiro, você quer que a sua ideia seja aceita e você não percebe que isso é um conflito. E nem tem medo que seja aceita. Vai que todo mundo aceita a ideia. Olha que perigo. Você está guiando milhões de pessoas. Ninguém para pensar sobre isso. Né? Mas se você quer guiar... Não, eu quero ter sempre razão. Eu quero falar isso aqui, eu quero que todo mundo aceite e me aplauda. Todo mundo vai aceitar e vai aplaudir. Todo mundo vai seguir o que você está falando. Está arriscado você desencarnar e tem um monte de gente te seguindo. Em mais de uma mensagem mediúnica, espírita, já recebemos esse tipo de informações de espíritos que estão do outro lado, desesperados, porque tem um bando de gente seguindo ele, acreditando que ele vai ajudar a libertar a pessoa e levar a pessoa para um lugar melhor. Eu não estou falando nem do senso religioso, não. Eu estou falando que, de repente, o cara era um filósofo. Aí escreveu um livro, todo mundo gostou. Tem gente que fica apaixonado, vidrado pela pessoa e passa a seguir a pessoa. Só que a pessoa esquece que a pessoa desencarna. E o que você pensa, você liga. E você passa a seguir literalmente a pessoa. Não tem distância para o espírito. Pensou, se aproximou. É esse o grande problema. Então, são milhões e milhares de conflitos que nós não percebemos, que temos sim no nosso mundo íntimo. E temos que ter muita atenção. Qual é o seu principal objetivo aqui na Terra? Jesus perguntou para Tiago. Aí Tiago respondeu, Senhor, implantar o reino de Deus no meu coração. E ele pega e fala, ué, mas você quer então que aquelas outras pessoas ali implantem primeiro o reino de Deus no coração delas? E você depois? Que era uma discussão sobre isso. Sobre os defeitos dos outros, os defeitos que ele está observando nos outros. Ué, se você está vendo que aquele outro nem sequer está percebendo, eu não estou falando que você deve evitar quem se comporte como um ditador impiedoso, um sicário implacável, um juiz cruel. Não estou falando isso. Eu estou falando, cuidado para você não se tornar isso o tempo todo. Você vai falar dessa maneira. É possível que você comece a se manifestar dessa maneira. Então, é muito ruinoso você ver que você compromete relações de convivência porque abandona totalmente a fala mais fraterna, o zelo, o carinho. E aí um quer espetar o outro. Não, estou percebendo um problema ali, vou espetar o outro. Aí quer espetar o outro e viver de espeto. Viver de espeto se vive o problema do porco-espinho. Quando tu vê, não consegue mais estar próximo de ninguém, você espeta todo mundo. Vai acabar sozinho na jornada. Né? Então, sim, quando temos certos conflitos e vamos alimentando esses conflitos, a chance de nos tornarmos ditadores impiedosos, ou seja, não temos piedade com nada nem ninguém. Poxa, aquela pessoa te pediu um prato de comida. Mas ele está na rua assim, sabe por quê? Porque ele é um drogado, ele quer se drogar. Aí você pensa, mas o cara, se ele fosse, sei lá, um cílico, ou então fosse, por exemplo, sei lá, um problema de açúcar, alto no sangue, ou uma doença, você não estaria tratando ele assim? Por que você não consegue perceber que ele também está adoecido? Porque a gente nem percebe as nossas impiedades que nós transformamos e construímos no nosso mundo íntimo. Estou tentando dar um exemplo, tá, gente? Estou falando que ninguém aqui faz isso, deixa de fazer, não. Eu estou só comentando. Temos que compreender quais são os princípios mais impiedosos que nós construímos o tempo todo no nosso mundo íntimo. E construímos, tá? Não se engane. A gente gosta de fingir.
gosto de fingir que não constrói, mas construímos sim, é inevitável. O juiz cruel é sempre, né? O tempo todo. Porque aqui tem dois aspectos importantes do juiz cruel. Tem um aspecto muito intrigante que aconteceu com o nosso psiquismo durante milhares de anos. Nós passamos milhares de anos sem perceber o quão mal estávamos agindo. Todo mundo fazia aquilo, você achava normal. Né? Todo mundo ia para a praça ver cortar a cabeça na França, você também foi lá, olhou na França, foi lá na praça e foi ver cortar a cabeça dos outros. Com a multidão, mais um. Cortaram 40 mil cabeças. Revolução Francesa. Disse que trouxe a luz para a Terra. Várias pessoas, até espíritos me falando sobre isso. Cortaram 40 mil cabeças. Inclusive, os idealizadores também foram guilhotinados. E sempre com esse mesmo problema, de se identificarem com as massas. Uma dependência grande das massas. Cortou a cabeça em praça pública, com centenas de pessoas observando isso. Todos juízes implacáveis e cruéis. Não, a pessoa fez isso? Vamos lá, corta a cabeça dela. E nós não percebemos, nós estávamos lá, ué. Entendeu? De repente eu era o carrasco, estava cortando a cabeça dos outros e nem percebi. Mais um, próximo! Só fazia manutenção na guilhotina. Próximo! É brabo. O quanto que nós nos afinizamos com as coisas mais doidas do mundo. Entendeu? E assim, mas eu vou viver uma realidade diferente do que as outras pessoas vivem? Você só pode viver a sua. Você só responde pela sua. É claro que você tem que viver e você realizar a busca para o divino. Ninguém fará por nós, né? Pode falar, Vanessa. É interessante isso, né? Porque você estava mencionando, até mencionou que não estou acusando ninguém faz isso, não estou dizendo isso. A gente pode até não agir de forma como juízes, né? Como ele fala ali, ditador, impiedoso, em alguns casos que a gente já avançou. Mas todos nós ainda, por estarmos aqui, ainda agimos dessa forma. Quantas vezes a gente fala oi para alguém, tudo bem, e a gente não quer nem saber se a resposta é de verdade. Porque a gente está tão envolvido nos nossos próprios problemas, olhando tanto para dentro de nós, que a gente não olha para o outro, não sabe o que o outro está passando. Aí eu lembro daquela passagem da mulher adúltera, que acho que você até mencionou na semana passada, que João queria saber do mestre por que ele não a condenou a apedrejamento, né? E aí ele cita, você já sentiu na pele, você sabe o que aquela pessoa está sentindo? A gente não se coloca no lugar do outro. E é difícil, você vive falando de empatia, que realmente é difícil, porque a gente não experienciou o que o outro viveu, né? A gente não sabe. Só que a gente está tão preso a coisas do passado que a Joana fala de atavismo, né? De padrões, da gente, como você estava dizendo, de seguir o comportamento do outro. Aí eu até coloquei no chat. A gente não quer parar para pensar, para refletir, porque pensar e refletir exige esforço. E se a gente errar, a culpa, né, vai ser nossa. A gente não vai ter como colocar no outro. Por isso que para a gente ainda, aí eu vou falar por mim, né, é tão difícil ainda, como você disse, não seguir a manada. Exige muito esforço. E você não seguir a manada, você vai, como Cristo, ser criticado, ser julgado, ser condenado. E muitos de nós, aí eu vou falando de mim, eu ainda às vezes não estou preparada para certas coisas. É complicado, não é difícil, ou melhor, é difícil, mas não é impossível, né? Só exige aquilo, esforço, vontade, que é isso que a gente precisa pedir para a gente. Vontade de fazer o melhor para o outro, Com que na certeza. verdade é o melhor para a gente. Com certeza. É que a gente ainda não se deu conta disso, né? Mas aos poucos estamos em treinamento. Aos pouquinhos nós vamos conseguindo nos libertar, perceber esses conflitos e vamos nos libertar.
Eu vou só pedir licença a vocês, falta um minutinho aqui para terminar essa sala. Eu vou abrir outra e aí a gente continua a partir desse trechinho, tá bom? Podemos? Um minutinho. Eu já mando para vocês já já, tá bom? Até daqui a pouco. Vamos lá, vamos continuar. Não sei se falta mais alguém para entrar, mas enfim, aí vai entrando na sequência. O grande problema, assim, como é que é? Existe um sentimento, tem um conflito, acho que é o conflito mais difícil que nós vivemos, né? Eu tô falando de mim mesmo, tá? Agora eu vou falar com o momento, fala que eu te escuto. O pior conflito que existe é o conflito sobre pertencimento. É o que eu acho. Todos nós vivemos ele de maneira muito grave, porque, por exemplo, você está num lugar que está distante da sua casa, aí você está preocupada, aí chegou em casa, você relaxa. Todo mundo percebe isso, que você tem um sentimento diferente quando chega em casa. Ah, é claro, é o meu lar, é não sei o que, não sei o que, vai ter N justificativo, mas existe um conflito mais profundo, que ele transcende tudo isso e ele impacta profundamente em toda a nossa vida, como nós interagimos. Pertencimento. Em que sentido? Por exemplo, tem pessoas que sentem a vida assim. Ah, se eu pertenço a um certo grupo religioso, eu automaticamente já estou me esforçando. Eu automaticamente já estou fazendo a minha parte. Não está nada. Isso não quer dizer absolutamente nada. Esse é o grande problema. Não é porque você fez um curso de pedreiro que você se tornou pedreiro. Não é porque você fez um curso de engenharia que você se tornou engenheiro. Vocês estão entendendo a distância entre conhecer o caminho e percorrer o caminho? É esse o ponto dramático que eu acho mais profundo, que é um conflito que todos nós vivemos, né? Porque nós gostamos da identidade artificial que nós somos educados na Terra. Nós gostamos, por exemplo, a República, acho que a maioria não percebe isso, mas a República da Terra, das organizações dos países, passaram a controlar como as pessoas vão se formar, como as pessoas vão atuar profissionalmente. Só que é um controle para você conseguir o canudo. É um controle para você conseguir o canudo. Por quê? Porque a mesma aula é igual a 20 anos atrás. Não mudou. Esse é um grande problema que todas as universidades, todos os cursos, todas as atividades passam da Terra. As pessoas gostam de manter padrões e frear o progresso o tempo todo. Freie o progresso o máximo possível, porque temos que exaurir ao máximo a condição que nós estamos vivendo. Qual é o problema? Isso não é uma manifestação proposital de alguém que criou isso e quer viver assim. É que a maioria quer viver assim. A maioria quer viver assim. Não quer viver, por exemplo, com desafios diários, com dificuldades diárias. Ninguém quer viver assim. Todo mundo quer viver a vida perfeitamente igual. A pessoa quer acordar no mesmo horário, sair naquele horário sem trânsito, não tem problema, não tem batida de carro, não tem problema, não passa ambulância, não vai ver nunca ninguém para o hospital. A pessoa não quer ver problema nenhum. Só quer Agora ver, foi para mim, hein, Paloma? Agora foi para mim, hein? só quer ver tudo perfeito, entendeu? Tudo céu de brigadeiro. Já percebeu isso? Tem pessoas que vivem assim, vivem isso ao extremo. Eu não estou dizendo que ninguém vive isso, eu estou dizendo o contrário. Todos nós vivemos isso. Porque eu fico tentando me policiar a não aceitar isso. Tipo, a vida começa a ficar muito com marasmo, sem pouco desafio. Você, poxa, tá ficando sem graça, né? Tá exatamente a mesma coisa, não acontece nada diferente. Né? Você não... Cadê o desafio, né? Não tem graça, começa a perder a graça a viver. Né? A vida perde um pouco do seu próprio sentido. Só que aí tem os dois lados. Uma visão errônea da minha parte, que eu estou simplificando a vida e não sabendo cumprir bem as pequenas tarefas. Né? Não é à toa que a gente reencarna num planeta que você vai ter que escovar o seu dente no último dia, que você vai ter que cuidar de tudo coerentemente, corretamente, aprender a lavar louça por amor, aprender a limpar o chão por amor, aprender a fazer todas as tarefas que você pode se manifestar através de um corpinho físico e aprender a fazer por amor. Sentir
carinho, zelo, atenção em tudo que você faz, que você quer se manifestar assim, porque você acredita que Deus assim aguarda de você, que você assim produza e haja, né? Mas existe o lado oposto. O lado oposto é estranho. O pensamento contrário, ele chega a ser um pouco meio distorcido, chega a ser até um pouco perverso. Por quê? Quando você vê o extremo oposto, tudo que você adquiriu de rotina no seu dia a dia, se qualquer coisa mudar uma rotina, mudou a rotina um pouquinho, poxa, cheguei atrasado no trabalho, a pessoa se sente mal o dia inteiro. Nossa, fui lavar roupa, botei alvejante demais, eu botei alguma coisa lá, pô, deu tudo errado. Pô, ainda bem que deu errado. Ainda bem que deu errado. Como é que você vai reagir a isso? Qual vai ser seu primeiro sentimento? Qual vai ser seu primeiro sentimento? Raiva? Raiva de si mesmo? Meu Deus, eu vou me atrasar. O mais importante é eu andar junto com o relógio. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando para ficar chegando atrasado nos lugares, não. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo o seguinte: como o seu sentimento reage a situações que você acredita ter o poder de governar. E aí, de repente, você descobre que você não tem. Isso é um conflito. É um conflito pesado que nós carregamos. É um conflito perturbador o tempo inteiro. Pode falar, Paloma. Olha, hoje tá difícil, hein? Meu mentor falou assim: tu vai na rua, Não. mas tu vai chegar na hora da reunião. Porque, caraca, tudo aconteceu comigo nessa semana. Chegar atrasada no lugar, sair reclamando. Ó, não entendi a missão, hein? Então, mas o que eu estou comentando, existe um conflito dentro de nós a respeito disso. A essa essência tão basal, tão básica. Como lidamos com a ideia de poder? Você quer ter razão e você quer ter poder? Ou você quer aceitar como as situações são construídas e você está sempre mais preocupado em exercer a bondade, a fraternidade, o zelo, primeiramente com você mesmo, é isso que significa, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? Você tem que aprender a amar a si mesmo. Você se perdoa, você é bondosa com você mesma, você se cuida. Não é só cuidado do corpo físico, não. O corpo físico é uniforme de trabalho, igual lavar roupa. Eu estou falando cuidado realmente com o seu mundo íntimo. Como você alimenta a sua alma? Uma boa música, você faz algo que te dá alegria, te dá contentamento. Você se sente parte envolvida com outras pessoas, cooperando com outras pessoas coerentemente. Então, tem N aspectos que compõem a nossa essência. E nós temos que completar essa essência. Pode falar, Vanessa. É por isso que a gente está nesse planeta de provas e expiações, né? Para a gente ir se provando, se experimentando a cada dia. É difícil, é difícil. A Paloma falou aí que a semana é complicada. Tudo, gente, se a gente parar para realmente observar, todos os dias a gente tem desafio. E a gente tem que agradecer, porque hoje a gente já percebe. Antigamente a gente nem percebia, né? Já ia só no automático, achava e levava isso como uma coisa normal. Hoje não, a gente já percebe. Mas é como a Joana disse, a gente não pode nem se culpar e nem se justificar. A gente tem que transformar. E aí você falou uma coisa, Tozelli, antes, no link anterior, né? Que é interessante mesmo. A gente, quando está passando por um certo desafio, a gente se pergunta por quê? Por quê? Por quê? Por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? Mas, na verdade, a pergunta deveria ser para quê? Né? Para que a gente está passando por aquilo? Sim. Tem um motivo. Nada é por acaso. Alguma coisa ali a gente está aprendendo ou deixou de aprender ou ainda precisa amadurecer, como ela vem falando aí, de ser humano maduro, né? Às vezes a gente evoluiu um pouquinho em algo, algo não nos consome mais, tanto quanto antes, mas
a gente ainda não está pleno naquilo. E aí é por isso que a gente vai passando por experiências para nos provar, para nos testar, para a gente saber. E o importante é que a gente não pode, né? Não deveria, não vou dizer que não pode, mas não deveria, mas a gente faz, é reclamar, né? Eu estou falando por mim, eu reclamo muito. Ai, meu Deus, como eu reclamo, Jesus, perdão. Só que a gente não deveria, porque depois que passa aquela situação difícil, você vai e percebe, entendi por que eu passei por aquilo lá atrás. E às vezes a gente passa por certas situações que é um aprendizado para a gente, mas também para a gente conseguir amparar o outro. É tão lindo isso quando a gente para, volta atrás e percebe isso. Poxa, passei por aquela situação porque hoje eu consigo ajudar alguém que está passando pela mesma situação. Eu consigo compreender, eu consigo. Eu estou falando mas não é que eu não estou voltando só para mim, eu estou dizendo assim que Deus nos dá capacitação para que a gente possa auxiliar um outro irmão que está passando por aquela mesma dificuldade que a gente já passou lá atrás. E aí você enxerga a pessoa com outros olhos. Como é que eu vou entender uma pessoa que é viciada? Gente, todos nós somos viciados em algo, é que a gente ainda não parou para perceber. A gente é viciado em rotina, nos nossos hábitos. Não que faça mal a outro, mas faz mal para nós mesmos, né? E Sim. é difícil, mas é lindo quando a gente consegue enxergar dessa forma. A vida fica mais leve, as situações ficam mais suportáveis, a gente aceita com mais resignação. Não estou dizendo que eu faço isso, tá, gente? Ainda está muito longe. Reclamo muito ainda. Mas se a gente parar para olhar dessa forma, ter esse outro ponto de vista, esse outro olhar sobre o outro, sobre nós mesmos, sobre as situações, a gente sempre vai encontrar um lado positivo. E isso é maravilhoso. Então, mas isso é justamente. Não é porque alguém evoluiu mais em relação ao outro, não é isso. É, assim, entendi plenamente o que você falou, mas só colocando mais um adjetivo no que você comentou. É como subir um pouquinho em cima de uma pedra. E você vê o caminho que você traçou e vê a pessoa traçando às vezes o mesmo caminho, ou um caminho parecido. Por quê? Porque você também já tem mais experiência naquele lidar com aquela dificuldade. Então, a evolução mesmo em si é transformar todos nós em uno, unidade, unidade com Deus, unidade divina. À medida que vamos desconstruindo uma série de contratempos que criamos de percepções estranhas, porque interpretamos uma experiência ruim, interpretamos uma encarnação inteira de uma maneira ruim, interpretamos vários cenários da vida de uma maneira distorcida, porque estamos sempre enxergando a partir dos nossos conflitos. Observamos a vida porque sentimos a vida a partir de conflitos nossos internos. Não a partir da essência divina que está lá, latente, parada, aguardando para se manifestar. Então, quando adquirimos um pouco mais de experiência, não estou falando que resolveu o conflito, como você pontuou muito bem, Vanessa. Às vezes não resolveu o conflito, mas a gente já subiu numa pedrinha e vê, puxa vida. Tanto é que pessoas de mais idade falam assim, se eu tivesse a minha cabeça, a minha consciência de hoje, há 30, 60 anos atrás. As pessoas gostam de falar isso. Né? Pode falar, Paloma. Eu tô. Hoje a reunião está sendo assim, muito. Não, não que as outras não são. Cada dia, assim, cada semana é muito gostoso a gente estar reunido assim, mas hoje está sendo de uma reflexão, por isso que eu estou falando, gente, eu só tô só. Hoje, lembra aquilo que você fez? Toma arroz. Lembra aquele negócio que você fez atrasado? Toma atrasado. Ai, meu Deus E do assim, céu. Foi só um não, exemplo. Não era para acertar não, mas olha ninguém. só. Não, mas acertou porque aconteceu comigo. Foi um atrás do outro, foi muito engraçado. Eu tava aqui já com a Desculpe, mão na cabeça e falei assim, ai, meu mentor, me tô perdoe, entendendo não tudo. foi intencional.
Não, não foi intencional você dizer, mas você foi cutucado para me dizer. Mas assim, sabe o que é gostoso? Assim, essa palavra que a Vanessa falou, lindo, é lindo mesmo, porque assim, ao mesmo tempo que a gente vacila, a gente vai continuar vacilando, né? Mas ao mesmo tempo que a gente vacila, a gente consegue, assim, eu me vejo assim. Eu me freio porque eu vejo que eu falo, opa, peraí, não posso. Não é assim. Que é isso? Por quê? Do porquê esse escândalo da minha parte aqui por uma coisa tão simples? Vai se resolver, né? Não tem o porquê. Eu me chamo atenção. Coisas que eu Exatamente. fazia, coisas que eu fazia antigamente, e continuava a fazer sem me ver que está errado, não precisa ser desse jeito. Então, isso é uma evolução, isso é mostrado para a gente uma conquista, de que a gente fez errado, mas a gente consegue voltar atrás e ver o nosso erro, né? Exatamente, mas é justamente aquele pilar que eu comentei sobre a parte essencial da doutrina espírita. Como que Deus opera com relação aos projetos reencarnatórios? Ele tem certeza que nós não temos suficientemente sentimentos e conhecimentos realmente desenvolvidos, realmente pré-estabelecidos, para poder escolhermos melhor, ou melhor, operarmos melhor a vida. Então é claro que a gente precisa de experiência. Jesus falou isso claramente para Pedro. Pedro, vai acontecer isso assim, assim, assado. Falou, contou para todo mundo. Olha, vão me maltratar a beça. Estou logo advertindo vocês. É isso mesmo, vai dar ruim. Vai ser brabo. Vou ser preso. Vou ser condenado à morte. Vocês têm que suportar isso tudo e ficar bem. Jesus falou em detalhe para eles tudo o que ia acontecer. Simão Pedro falou: Não, que isso? Onde está Deus que vai permitir um negócio desse? Aí Jesus foi enfático com ele. Cala-te, porque pela sua boca fala o diabo. Ou seja, aquele que é do contra. Aquele que é do contra. Olha só. Aquele que. Todo mundo entende, né? A palavra diabolos não é uma pessoa, não é um espírito. E sim todo sentimento contrário ao bem e ao progresso. Se Deus está planejando algo para o seu caminho, você tem que confiar plenamente que é o seu melhor, que é o melhor para o seu desenvolvimento. Essa ausência de confiança em Deus é falta de convivência natural com Deus. E ele chega para Pedro e fala a frase que eu vou comentar agora, que é a mais importante. Ele pega e fala: Não, mas de forma alguma, Pedro. Como você fala abaixo dessa, comentou com Pedro, mas Pedro, não, Senhor, por ti eu daria a minha vida. Aí ele fala: Pedro, por ter falado isso, eu tenho certeza que o que está faltando em você é experiência. Ainda te falta muita experiência. Essa noite mesmo eu vou te provar, isso está no livro Boa Nova, que tem um detalhe um pouco mais da conversa dos dois. Né? Na Bíblia está só o que foi lembrado, mas a conversa na íntegra está lá no livro Boa Nova. E ele pega e fala: Eu vou te provar que essa condição humana que vocês se encontram, nessa condição de evolução, vocês são mais fracos do que perversos. E é verdade, somos fracos mesmos. Entendeu? Qualquer coisa a gente vai perceber que vai dar um desafio maior, vai ser uma coisa mais pesada, a gente quer meter o pé fora. Então, por quê? Por que ele falou isso? Porque não queria maltratar Pedro em momento nenhum, de forma nenhuma. Mas ele queria ser sempre verdadeiro, saiu falando isso para Pedro. Não, Pedro estava preparado para ouvir isso. E na sequência ele fala: Essa noite mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Tá tudo bem. Ele não contou isso. Aí a forma esquisita de a gente não consegue se colocar na posição divina, falando. O sentimento e o carinho e o cuidado que Jesus estava tendo com Pedro foi: Pedro, tá tudo bem, você vai me negar 3 vezes, mas vai ser só por fraqueza, é normal, tá tudo bem. Ele estava pré-avisando a Pedro coisas que ele iria fracassar. E se ele não avisasse, está arriscado, Pedro teria cometido suicídio também. E quase aconteceu isso. Não sei se vocês se recordam desse mesmo livro, Boa Nova, Pedro,
Após ter negado 3 vezes o Cristo, ele está caminhando, olha para a região onde tinha parte das celas, e Jesus estava lá dentro da cela, ele olhou a cela e começou a chorar copiosamente, e começou a entrar em desespero existencial, começou a correr. Aí ele vê a imagem do Cristo na frente dele. Ele vê a imagem de Jesus de Nazaré na frente dele. Pedro, se acalma. Tá tudo bem. Vocês estão entendendo? Quem lê, olha só, a forma como está o nosso coração. A forma como está o nosso coração é o seguinte: já vi várias pessoas falando esse versículo num tom ameaçador, num tom de confronto, como se Jesus estivesse confrontando Simão Pedro. Tá vendo o que você vai fazer? Seu danadinho. Olha só, seu safado, você isso e aquilo. Como fosse confrontando a pessoa. Já vi pessoas até fazendo estudos assim. Mas como Jesus falou, foi no sentido de amor e de carinho, cuidando de Pedro, cuidando de Simão Pedro. Simão, vai acontecer isso, mas é normal, é a fraqueza natural que vocês ainda habitam. Entendeu? Então ele estava demonstrando a fraqueza que ia acontecer, porque ele sabia que se tivesse acontecido sem ele falar nada, aí a coisa seria muito pior. Muito pior. Ele não falou com antecedência para depois falar para ele assim, viu? Não falei? Porque isso é coisa de terráqueo, humanoide. A consciência humana da Terra, ela ainda é muito primitiva. Não tem sentimentos profundos de amor e bondade. Zelo, carinho, atenção, não tem. Às vezes, o amor que as pessoas falam que é o amor mais lindo que tem dos humanoides aqui na Terra é o de mãe para com filho. Pô, você já viu algumas mães tratando os filhos? Pela hora da madrugada. Sabe, é o tempo todo embate, é o tempo todo briga, é o tempo todo azedume, o tempo todo faz isso, e não sei o quê, e briga, e briga, e briga, e briga, e sempre no imperativo, sempre com voz de comando, e sempre com ardor impiedoso. Já perceberam isso? Eu estou falando o que acontece com todos nós, a gente não para para pensar. A gente começa a falar com as pessoas dessa maneira, entendeu? E a gente não percebe que é a falta de experiência. Por isso essa infantilidade. Estamos no mesmo tema, tá, gente? Conflitos relacionados à infantilidade. A formas como estamos falando com as crianças, falando em termos de, tem um problema e tem que resolver, e você não está muito afim de explicar, obedeça e não enche meu saco, vamos logo, faz logo isso. Entendeu? A forma como impiedosamente você vai tratar o assunto diz mais sobre você do que sobre a situação. Porque é um conflito que você vive. Você não quer perder tempo para poder explicar aquilo. Mas os próximos minutos você vai ficar à toa sem fazer nada. Que é outro conflito que todos nós criamos na nossa essência. Nós queremos trabalhar e ficar no repouso, no ócio, sem fazer nada. Trabalhar e ficar sem fazer nada. Não, ninguém pode interromper o meu momento de paz. Como assim o seu momento de paz? Já viu o sol falar o seguinte? Não, vou parar de brilhar agora. Cansei, vou deitar. Já viu o sol... De novo, Paloma! Já viu o sol falar isso? Cansei, vou deitar. Então, a bondade é uma chama, igual o sol, que tem que irradiar continuamente. Temos que ser bondosos no trabalho, na rua, no ônibus, no carro, com os filhos dos outros. Não importa, a questão é seu coração se manifestando com bondade continuamente. Porque é esse o treinamento. É esse o treinamento. Substituir os conflitos por bondade. Substituir os conflitos por amor. Substituir os conflitos por renúncia. É esse o grande desafio. Então a gente fica às vezes estudando sobre religião, religiosidade. Não, agora eu estou indo lá no Galileia. Eu assisto a palestra. Eu vou lá e tomo passe. Estou zangado, estou chateada. Lá dentro do passe vai resolver. Ainda bota para os outros resolver o conflito que é teu. Como se você não fosse tentar resolver a geratriz do problema. Ajuda o passe. A água fluidificada ajuda a te reequilibrar, ajuda a te reharmonizar, ajuda. Mas 10 minutos depois está bagunçando coisa todo de novo. É esse o grande problema. Tá difícil hoje, hein? Até a parte do filho foi tocada, hein? Tá tenso. Não, mas é só, senão a gente não percebe como a gente está agindo uns com os outros.
Você pode falar a mesma coisa. Você tem que imaginar o seguinte: para chegar do outro lado de uma montanha, existe 64 caminhos. E você sempre quer escolher o mesmo. Por quê? Caminha pelos outros caminhos. Quem sabe não vai ser melhor. E é isso o convite da Boa Nova. O convite do Cristo é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, que é aquela trave de boi, do carro de boi. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Ele está falando para aceitarmos o comando e o controle de Deus, que ele também está subordinado a esse comando e controle. E ele está falando: você não sabe como é que faz esse caminho, não? Entra aqui do meu lado, no carro de bois. É isso, aquela trave. Você bota para prender 2 bois. Ele está falando: já tem uma trave sobre mim. Entra aqui embaixo da minha trave e vamos caminhar junto. Você vai aprender a caminhar direitinho. Vai dar certo. Confia no projeto que eu estou te falando. Vai dar certo. É sobre isso. É esse o problema, entendeu? Então, como vamos lidar com os conflitos? Eu tenho que desconstruir os meus conflitos a partir dos exemplos do Cristo. A Vanessa levantou a mão, não vi. Desculpa, Vanessa. Pode falar, Vanessa. Ah, doutor Zé. É que é engraçado que às vezes a gente até sabe o caminho que deve seguir. Mas aí a gente entra naquele conflito, né? Dentro de nós, aí a gente vai, se justifica e continua. Ele continua fazendo. Esse é o desafio. Mudar o padrão. Porque a gente já está tão acostumado com aquilo, aí a gente acaba fazendo de novo, e de novo, e de novo, e se justifica, e volta e faz de novo. Mas você falou tudo, melhorar o padrão. Você quer melhorar esse padrão, né? Exatamente. Mas aí tá. Eu sei que a gente é assim que se reconhece o verdadeiro espírita, segundo Kardec, né? Pelo esforço. Mas às vezes a gente não está se esforçando, não. Meu Deus! Às vezes. E é engraçado que na maioria das vezes, quando a gente está com o olho, né, e a percepção para o que Deus está mandando para a gente, para as situações em si, tudo que acontece, a resposta vem na mesma hora. É por isso que você está falando, Paloma, que tá tudo saindo, é porque a resposta já está vindo na mesma semana. E aí, Meu passei Deus do por céu. uma situação. Hã? Esse livro comete esses riscos, mas não foi nada intencional, gente. Não foi nada intencional, não. Não, Eu a tô gente falando sabe, exemplos Tonelli. genéricos. Desculpa, vou ter que pensar em outros A exemplos. Você foi gente, escolhido. Você a foi o gente. escolhido. Não, E meu Deus aí do é céu. engraçado, né? Porque tem semanas que a gente passa por situações que a gente identifica na mesma hora que a gente estava errado, e aí é como se fosse um puxão de orelha. Aí eu lembrei de um fato aqui que eu gostaria de comentar, pessoal, mas foi engraçado, porque eu estava voltando do Rio, né, do trânsito, ali é um local de aprendizado para mim, diário. E aí estava maior engarrafamento, né? E eu costumo passar por baixo ali do Carrefour para evitar, tentar dar aquelas escapulidas, né, para passar na frente. E aí tinham 3 carros que tentaram entrar na minha frente ali, perto logo de seguida do Carrefour, né? Uma entradinha que tem que dar aqui para São Gonçalo. E aí eu deixei 2 passarem. Aí o último, não, já é abuso, porque joga um na frente do outro e vai certinho, né? Bem coladinho para não passar. Aí, já é abuso, não vou deixar passar. Aí tá, não deixei. Aí chegou mais um pouquinho à frente e tem uma entrada que dá para São Gonçalo. Eu falei, quer saber? Eu vou fugir desse engarrafamento e vou para outra entrada. Entrei. E São Gonçalo tá complicado pra gente dirigir, né? Tá tudo interditado, vários lugares. Gente, eu dei maior volta, mas eu dei uma volta. E sabe aonde eu parei? No mesmo lugar que o cara queria entrar. E eu não tinha deixado. Olha isso. É pra gente aprender. É puxão de orelha. Você não aprendeu, entendeu? Você não Céu. entendeu o recado, tá igual a mim. Naquela hora não, mas na mesma hora, Paloma, eu ri da situação. Eu estava chateada.
Mas aí, quando você olha com aquele outro olhar, você vê que é lindo o aprendizado. É lindo. Isso aí é uma situação engraçada. A gente dá valor a certas coisas tão mínimas no nosso dia a dia. Aí o Tozelli falou de quando a gente se atrasa, né, Tozelli? É, ué. Aí, aí você se culpa, acabou o seu dia. O pior não é só quando você se culpa, o pior é quando você também se culpa o outro. A culpa foi do outro porque você se atrasou. E aí, quando você para refletir, aí você percebe, gente, é tão pequeno esses. A gente se desgasta emocionalmente por certas coisas. E hoje a gente já sabe que tudo interfere na nosso corpo físico, e aí a gente tá com essa percepção um pouco mais aguçada, né? Aí quando você sente raiva, você sente uma dor de cabeça, uma dor no estômago. Aí você para refletir, gente, passei mal à toa por uma coisa tão pequena. Hoje está sendo puxão de orelha, mas está sendo Meu ótimo. Deus do céu. É Não é por. sempre. Não, Toseli! Não, olha, Sim, eu vou falar não é que puxão de orelha, tem meu um. Deus. Não, tem um. Concordo, mas tá Não, mas ótimo. não, é porque tem uma passagem, eu não me lembro qual livro, não sei se é Estudo de Vida, Luz Acima, é um desses. Eu adoro esses livros, porque tem umas coisas bem interessantes, né? Que a gente tem que agradecer por aquele irmão que faz a gente enxergar os pontos em nós que precisam ser modificados, que a gente ainda não está completo naquilo. E quando hoje você mencionou, você não foi você, é instrumento. É para a gente parar e refletir. E realmente a gente está precisando refletir. Bem, eu estou me colocando na posição, acho que Paloma também, as Eu, meninas aí também então, acho que estão. Todos Então, assim, nós, todos, sem a exceção. gente a gente só tem a agradecer esses estudos. Eu vou dizer, a gente estava sentindo muita falta. Muita falta. muita Então, falta. Olha Não, aí, que ó, você bom. atrasou um monte de coisa, viu? Como tá coisa errada a gente fez? Tá Não, que vendo? bom. Que bom aí já que. está Aí querendo você culpar o outro. Olha, Tozelli, já está se aí você. justificando e culpando o outro. Não, Não se não. Aí culpa nem ele se acaba sendo justifica. instrumento. Não, mas aí você acaba sendo instrumento. Os nossos mentores vai lá tudo ó, no teu ouvido e você fica assim, ó, passando tudo pra gente. Não tem jeito. Não, pois é, então, mas assim, eu sempre falo isso nos outros estudos também, inclusive o livro dos médios, falando o seguinte: você não é médium somente na reunião mediúnica. Mediunidade é para sempre, é uma coisa eterna. Você não quer se transformar um cristão, eu quero seguir o Cristo, vou me tornar cristão. Você não pode se tornar cristão só aos domingos. É cristão o tempo todo. Só que a gente não entende, a gente fica achando que isso, o cristianismo, não, vou usar o cristianismo materialista de todo mundo, que todo mundo está usando, e vou me juntar nesse grupo e vou viver que nem eles. E vou repetir e refalar o que todo mundo está falando. Não é isso. O Cristo, o cristianismo mais puro, que a gente vem tratando aqui, o cristianismo mais redivivo, através do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, explicando em detalhes, por mensagens mais claras, difíceis de ouvir, difíceis de interpretar, é esse chamamento para o nosso mundo íntimo. Quem controla e quem constrói o nosso mundo íntimo somos nós mesmos. Então temos que ter noção: quem criou certos conflitos internos fomos nós, tá? Só lembrando disso. Não foi Deus que criou esses conflitos. Nós passamos por experiências com pouco conhecimento e pouco sentimento, e aí criamos um conflito. O sentimento e o conhecimento alcançam um certo nível, a gente absorve mais conhecimento, absorve mais sentimentos, e a gente olha para nós mesmos e falamos: caramba, parece que eu estou em contrariedade, ou seja, estou agindo contrário a mim mesmo. E é exatamente isso. A gente se pega fazendo coisas e agindo e ficando mal. Puxa vida, não queria agir assim. Puxa vida, eu acabei agindo assim. Ou então a gente fica se justificando. Mas eu agi também assim porque te precisou, né? Não sei o que, né? Mas no fundo, você está falando para você mesmo, tentando se reconciliar consigo mesmo. Mas no fundo, você não quer ser mais a pessoa que você é. Você quer ser melhor. E isso é engraçado, porque os filhos promovem isso de uma maneira impressionante. Né? Você quer sempre ser uma pessoa melhor para poder ser um pai melhor, uma mãe melhor, para poder auxiliar de uma maneira melhor.
E assim continua, e assim vai para sempre. Há esse embate contínuo, né? Porque a gente vai sempre se deparar com nós mesmos. A nossa consciência que é o nosso maior julgador. Ah, mas quando deixar o corpo físico, alguém vai me julgar? Não, ninguém. Vai ter o maior o mais impiedoso vai te julgar. A sua consciência. E aí começa o problema. Se você já se maltratava no próprio corpo físico, por não se perdoar, por não se aceitar, por ter dificuldade de conciliar os conflitos e resolver os conflitos, quem disse que fora do corpo físico é mais fácil? É pior ainda. Se somos indisciplinados com o pensamento e com nossos sentimentos aqui, animando o corpo físico, fora do corpo físico também, de maneira bem pior, porque lá o pensamento flui numa velocidade intensa e sem pausa, sem parar para nada. Então, vamos lá. Só para finalizar aqui um trechinho, queria, se possível, avançar só 2 trechinhos aqui, 3 frases. Ela comenta assim: certamente, fatores genéticos contribuem para o desenvolvimento ou não da maturidade psicológica, em se considerando as cargas hereditárias na constituição orgânica, na câmara cerebral, na aparelhagem nervosa e glandular, especialmente nas de secreção endócrina, na constituição do sexo masculino ou feminino, entendeu? Na constituição ali funcional dos órgãos. Então ela está falando o seguinte: isso pode influenciar ou não. Por quê? É como você, e isso é difícil de entender, essa frase que ela comenta. O espírito, quando está reencarnando, ele está aceitando se envolver com certo grupamento genético. Aquela sequência genética daqueles corpos físicos não é a mesma de você reencarnar em lugares diferentes do planeta. Então, você reencarna naquela família, naquele grupo, às vezes aquele grupo tem, sei lá, um problema, né, estrutural de corpo físico associado à genética do corpo físico e você aceita participar desse processo. Inclusive, a sua participação vai até aprimorar essa genética. Deus nos envia para aprimorar essa genética. Nunca envia para a gente piorar a genética. A genética está sempre em evolução. Então você vai ver crianças nascendo sem siso, você vai ver pessoas, enfim, alterações orgânicas sensíveis que o corpo físico vai surgindo, mas não é nesse sentido que eu estou falando, não. Ela está falando o seguinte: o quanto que isso influencia na maturidade psicológica? O quanto que isso influencia? Por quê? Tem pessoas que reencarnam em certos grupamentos religiosos, certos grupamentos familiares, e naquele momento, aquele fator genético, o corpo da pessoa, o rosto, vamos dizer assim, o rosto, não é um rosto, por exemplo, é um semblante mais infantil. Mas isso não vai transformar você numa pessoa mais infantil, ou vai. Vai depender de como você vai lidar com isso. É isso que ela está falando. Não sei se eu estou me fazendo claro. Então, às vezes, a pessoa tem um rosto, desenvolve um rosto, uma pele que é assim, mais jovem do que para aquela mesma idade. Ué, a pessoa se olha no espelho e continua se achando com 16 anos e está com 26. Entendeu? Pode falar, Vanessa. Você está querendo dizer que quando a gente aceita o processo reencarnatório, a gente consegue, no nosso corpo, né, no corpo físico, no momento da preparação do corpo físico, a gente já vai construindo problemas, não seria essa a palavra, mas problemas para quando a gente reencarnar, a gente lidar com aquilo. Aí é a questão da glândula que está falando aí, da questão da carga genética, né? A gente vai ter genes dentro de nós que vão expressar exatamente como nós nos encontramos, entre aspas, essa maturidade espiritual. Então, aí, às vezes, a gente não consegue. Aí diz que é problema hormonal, mas na verdade não é hormonal, a gente está irritado, né? Não é por causa do hormônio só. A gente já traz aquilo do mundo espiritual. É isso que você está querendo explicar? Sim, sim, também. Também.
tem dois lados aí, né? Tem dois lados, tem vários lados, né? Mas tem dois lados aí principais que eu queria tentar destacar. A maturidade psicológica, como ela bem colocou aqui, ó, certamente fatores genéticos, pegando o texto na íntegra, fatores genéticos contribuem para o desenvolvimento ou não da maturidade psicológica. Ela começa falando aí. Ué, como assim pode contribuir ou não para a maturidade psicológica? Então, estou tentando traçar aqui exemplos. Aí ela fala, em se considerando as cargas hereditárias na constituição orgânica. Constituição orgânica, ela está falando aqui, é na formação realmente do corpo físico. Na câmara cerebral, até a forma do cérebro, quando você vai reencarnar num certo grupamento, a forma e a formação do cérebro é influenciada também pela carga genética daquelas outras pessoas. Se não, imagina o seguinte, olha só como é que as pessoas imaginam a reencarnação. Poxa, a pessoa ajudou a desenvolver o avião, é uma pessoa super inteligente, e ela estudou muito, e ela se capacitou muito, e conseguiu fazer isso, grandes realizações naquele corpo físico. Ela vai reencarnar em outro país, em outro grupamento genético, com acesso permitido para tudo aquilo. Vamos dizer que Deus te permite aquilo tudo. Quem disse que essa é a missão que você tem que cumprir lá agora? E quem disse que o corpo físico vai ficar da mesma forma? Não vai ficar da mesma forma, não tem sentido. É igual você imaginar o seguinte, vou dar um outro exemplo mais pontual, mais físico, material. Você foi lá, reencarnou no Japão. Ué, você vai ter... a sua caixa craniana é diferente, todo mundo sabe disso. A caixa craniana é diferente. Os seus olhos são diferentes. Né? A testa é um pouco mais para frente. O nariz, o rosto é menos delineado, é mais chapado. Todo mundo sabe disso. E isso pode influenciar na maturidade psicológica? Pode. Pode influenciar sim, é isso que eu estou falando. Como também pode ser que não influencie no desenvolvimento ou não da maturidade psicológica. Entendeu? Por exemplo, talvez vocês nunca tenham passado por isso, mas se você olha para o espelho e você não se reconhece, você acabou de vir um desdobramento. Você olha para o espelho e toma um susto, parece que você está em outro corpo físico, né? Aí depois você olha para a mão, olha olha de novo para o espelho, aí você lembra do seu rosto. Quem disse que quando você sai do corpo físico você vai ter esse rosto? Você vai ter essa aparência, você vai querer usar esse nome. Você não vai se reconhecer como Vanessa. Você não vai nem reconhecer esse rosto. Não é esse o rosto que você conhece. Eu sei que é difícil aceitar isso, mas a pessoa não aceita, entendeu? Não, porque a mulher, então, quando pinta o cabelo, não se reconhece. Não, mas assim, eu tô falando até Eu tô brincando, mas sim, sim, entendi dizer. mas ela tá falando do impacto que Sim. isso gera na maturidade psicológica, na maturidade psicológica. A maturidade psicológica, ela é influenciada por vários fatores, não pode ser só um, né? Por isso que a boa vontade, a força de vontade, a coragem, os sentimentos de querer se desenvolver são importantíssimos. Mas é claro que, dependendo da encarnação, podemos sim estar mais submetidos a certos impactos do que outros. Ela vai comentar um pouco mais sobre isso. Pode falar, Paloma. Eu acabei esquecendo de tirar a mão, mas eu vou perguntar um negócio aqui. Sim, A respeito de, por exemplo, duas coisas que eu vou comentar. Às vezes você olha aquela família e você fala assim, gente, eles são tão imaturos, mas essa criança vai dar um banho nessa família, porque ela é muito madura. Você vê que ela se expressa de uma maneira diferente, ela convive muito bem com os adultos, né? Um exemplo. E tem um filme também, eu não sei se vocês já viram, mas olha como eu chorei com aquele filme. Porque eu não vi só a questão sentimental, mas eu vi a questão espiritual. No ritmo do coração. Você já viu, doutor Célio, esse sim, filme? já vi. Gente, olha, que ensinamento aquele filme. Então, tem alguma coisa a ver também, quando você fala no ritmo genético, com algumas situações que podem modificar seus genes? Vamos falar agora na questão do filme. Então, mas vamos lá, vamos voltar a fita Tá. nessa frase aqui sobre a câmara cerebral. Ela está falando que sim,
o ato de reencarnar, você vai animar o uniforme. Por exemplo, tem diferença você se vestir com escafandro e tentar andar na rua, ou se vestir com a roupa normal e andar na rua? Você acha que tem diferença? Um escafandro de mergulho, pesa 78 quilos o escafandro. Mergulho em profundidade. Totalmente. Então você tem que entender que o corpo físico tem uma influência, com certeza tem. O quanto que essa influência pode impactar ou não na maturidade psicológica? Você está entendendo? Só isso já se torna um processo impactante para o espírito, em que ele vai ter que superar essa limitação. É uma prova. É uma prova. Será que eu, nesse grupamento, com essa genética, com esse processo, eu vou lá ajudar esse grupo, eu vou lá participar desse grupo, cooperar com esse grupo? Porque é por isso que Deus te envia para certos grupos. Será que eu vou conseguir manter a maturidade psicológica que eu acredito que eu já alcancei? Pode falar, Vanessa. Mas é isso, né? Quando você fala de maturidade psicológica, aí quando eu penso não só na questão do corpo físico, de como a gente reage aqui, né? Mas na parte espiritual. Porque eu penso que é como se você aceita aquele desafio ou você traz esses padrões, né, que a gente já vem ao longo do tempo carregando, para tentar evoluir mais. Não é isso? Ou eu estou fazendo uma conexão errada? Não, com certeza é para evoluir, mas eu estou querendo dizer o seguinte, de uma maneira mais objetiva ainda, o espírito influencia o corpo físico e também o corpo físico influencia o espírito, mas do ponto de vista de como ele vai se relacionar com o próprio corpo físico. É nesse sentido que ela está Agora falando. você explicou. Agora Como você que, chegou no ponto. entendeu? Eu também entendi agora. Como que você vai se relacionar? Por isso que ela fala até na constituição do sexo, masculino e feminino. Então, por exemplo, mas aquele espírito está reencarnando num corpo físico feminino. Mas ele tem. Porque é falado isso o tempo todo, né? Não, porque você reencarnou várias vezes como homem. Aí, de repente, reencarnou como mulher. Só porque foi essa troca. Pô, essa troca seria uma maldade incrível. Tem que haver todo um preparo para isso. Só que os iniciais, a forma inicial que você vai estar naquela constituição física, daquele aparelho sexual, ué, é do corpo físico, não é do seu. É do corpo físico. Como é que eu vou manter a maturidade psicológica de cumprir a vontade de Deus animando aquele corpo físico? Entendeu? Então, a pessoa pode regredir no sentido de imaturidade. Esse corpo eu não aceito. Entendeu? É um conflito. É um conflito do espírito. Esse corpo eu não aceita. Não, isso aqui eu vou fazer não funcionar. Eu vou ter que reencarnar assim nesse corpo? Nesse aí, então eu não vou fazer funcionar, não. Eu vou ficar de birra e não vai funcionar. Só que a vontade do espírito, ela é preponderante no corpo físico. É um processo de imaturidade e quando ela se vê mergulhada num corpo físico, onde já está realmente animando o corpo físico, contrário ao que ela quer, que é esse que é o problema, há um processo de ausência total de maturidade psicológica. Total. Não precisamos citar aqui exemplos. Entendeu? A pessoa vive em revolta, vive em desconstrução, né? E aí você fica pensando, mas ok, Deus te dá um grau de autonomia que você não imagina. Só vai descobrir o grau de autonomia quando o processo todo avançou. É nesse sentido que ela está falando. Ok? Então chega a alterar. Agora ficou bem claro. Entendeu? Ficou bem claro. É um conflito. Pelo menos para mim. É um conflito existencial que a pessoa está passando. Aí ela continua. Todavia, não podemos ignorar a preponderância do modelo organizador biológico, ou perispírito, responsável pela harmonização dos implementos de que o espírito se irá utilizar para o seu processo evolutivo no corpo transitório. Então as pessoas falam assim, não, o corpo físico não influencia na maturidade. Influencia sim. É lógico que influencia. É óbvio que influencia, não podemos descartar isso. É lógico que influencia. Você não sabe como vai ser planejado
a sua adaptação no corpo físico. Em que condições? Vamos supor, você nasceu, reencarnou, vou dar um exemplo. Você reencarnou, por exemplo, várias vezes na China. E você guerreava contra os japoneses. Malditos japoneses, e não sei o quê. Ou sei lá, você era da Índia e ficava guerreando com os chineses. Para ficar melhor, né? Para ficar mais diferente um do outro. Os chineses guerreando com o país Índia, lá no Paquistão. Até hoje tem esse conflito lá. Mais de 1 milhão de mortes. E continuam guerreando por disputa territorial. Lá no Paquistão. Pá, briga pra cá, briga pra lá. Tira pra cá, tira pra lá. Só que você reencarnou várias vezes. Aonde? Na China. Aí, de repente, o que Deus faz para o seu processo evolutivo? Agora você vai reencarnar na Índia. Vai reencarnar do outro lado. Você está entendendo? É um impacto. Nossa, que conflito. É um impacto E profundo. muitas vezes não é nem uma decisão de Deus, né? É o próprio espírito que pede. Não, claro, ele quer Verdade. acabar aquele ódio, ele quer acabar com aquilo. Ele fala o seguinte: Deus, o que você planejar para mim que for mais rápido e mais eficiente, mais eficaz para resolver isso logo, eu tô dentro, eu topo. Aí quando tá no meio do processo, que isso, Deus? Tem que ser tão branco, tão agressivo assim? Vai reencarnar onde? Na Índia. Aí reencarna na Índia. Você acha que o modelo organizador biológico não vai influenciar? Vai influenciar. Por quê? Você quer passar por essa influência. E não é só esse modelo organizador biológico que vai influenciar nessa maturidade ou não, porque está ali interligado profundamente com o perispírito. O perispírito vai ter que se harmonizar, né, com aquele novo processo e fazer fluir e confluir a vida como deve ser feita. Por quê? Porque está focando o espírito se irá utilizar para o seu processo evolutivo, no corpo transitório. O objetivo é o processo evolutivo. Vai ter conflito? Vai. Às vezes tem que reencarnar dezenas de vezes, centenas talvez. Há um processo de não aceitação. Como existe muito aqui no Brasil, né? A maioria dos brasileiros são os europeus fracassados da Europa, da Idade Média. Isso está lá no Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Todo mundo quer parecer com o francês, quer parecer com o inglês, quer parecer com o europeu. Não é à toa. Não é à toa. Por quê? Porque há uma ligação profunda, psicologicamente falando, com aquela organização biológica. Ok? Então isso influencia na sua vida do dia a dia. Pode falar, Paloma. Eu vou falar rápido. Essa questão aí, mais uma, toma. Ó, de ser um fracassado. Eu com certeza eu fui fracassado. Mas é certo que eu fui fracassado francês, assim, europeu, sei lá. Porque presta atenção, hein? Eu sempre me vi em desdobramento muitas das vezes na França, vestida daquela maneira e tal. E rejeitada. Eu fui praticamente jogada, assim, na rua, e eu parecia ser uma mulher de posses. O que eu fiz, só Deus sabe, graças a Deus não foi revelado. Eu só me vi sendo jogada da carroça, entendeu, no chão, e chorava muito. E eu olhava assim ao meu redor e eu via realmente essa questão muito parecida com a França. Tá ok. Aí eu tenho uma tia, ela é sensitiva, né? Aí ela muito tempo ela não vinha na minha casa. Quando eu fixei no quadro, eu nem imaginava, eu não tinha ligado os pontos, tá? Eu tenho um quadro que tem uma mulher vestida com aquela roupa de antigamente, com um cachorrinho na mão assim, e no fundo, tem a Torre Eiffel, mas ela é muito discreta, a Torre Eiffel desse quadro, muito discreta, com uma carroça igual a que eu vi no meu sonho, do lado de fora. E essa mulher comprando flores. Aí eu tô falando não sei o que, aí minha tia parou do nada e ficou olhando pro quadro. Aí eu falei, tia, esse quadro é lindo, né? Aí ela não me ouviu. Aí eu falei, quer saber? Minha tia deve estar dando algum, vou deixar ela sozinha. Aí daqui a pouco ela veio e conversou comigo. Ela falou assim, você sabe que esse quadro tem tudo a ver com você, né? Aí eu falei assim, tia, eu gostei tanto desse quadro. Ela falou assim, você não gostou só porque você quis gostar do quadro.
esse quadro se remete a algo, alguma coisa de alguma encarnação sua. Aí ela não quis falar mais nada, entendeu? Ficou quieta. E eu também não perguntei, porque tem coisas que você não pergunta. Então, assim, quando você falou isso, que nós somos europeus, a maior parte, né, fracassada, pronto, certíssimo. Não, sim, mas no fracassado do seguinte sentido, fracasso é de todos, tá? É comum a todos. Sim, Não tem, geral, eu não, entendi o fracasso. é, eu digo o seguinte, o grupamento, isso está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus sabia, né? Jesus demorou para ter uma reunião aqui na proximidade da Terra e narra essa proximidade, nossa reunião com o anjo Ismael. E ele tá lá, né, Ismael explicando. Jesus chega para ele e fala: Vamos lá, vamos conversar. Como é que tá aí então a divulgação do cristianismo? Como é que tá a divulgação da Boa Nova, né? Como é que tá a crescente? E ele cai de joelho chorando. O começo do livro é assim, tá? Quem não leu esse livro, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, recomenda. Ele cai de joelho, em prantos, e falando que a Europa estava se perdendo, que tudo ia se perder. Ele não conseguiria manter o processo, não sabe o que aconteceu, deu tudo de errado, e ele chega para o Cristo e fala: a culpa é minha. E aí Jesus olha para tal, não, vai, conversa, vem, ele chorando, soluçar. Aí, não, levante-se, não pensa assim não, e tal. Não, fique tranquilo, vamos transplantar a árvore do Evangelho para o Brasil. Aí, você imagina a situação, não tinha ninguém aqui no Brasil, né? Mas, Senhor, não tem ninguém no Brasil, como é que vai ser isso? Não, então, pega todo mundo que está lá nos, nos mundos mais que estão cheios de culpa, cheios de não sei o quê, passando por sufoco danado, bota tudo pro Brasil. Ele conta a formação histórica do Brasil, né? E a árvore foi transplantada para o Brasil, impressionante. Você saber disso, né? A árvore do Evangelho. Hoje a gente entende, né? Hoje, se você 200 anos atrás, você fosse falar para alguém assim: olha, cuidado, a França vai se tornar um país ateu. Todo mundo ia cair na gargalhada. Todo mundo ia cair na gargalhada. Impossível. Verdade. Impossível. Você surtou, você está louco. Olha o que a França foi, a importância da França para o mundo inteiro. Como ideal de vida, como ideal de beleza, como ideal de equilíbrio, sabe? As artes, as pinturas, a história do século XVII, né? N histórias maravilhosas que aconteceram por lá, as catedrais maravilhosas que foram construídas. Pessoas deram a vida para construir uma catedral. E a pessoa pode bater no peito: eu não estou juntando tijolo, eu estou construindo uma catedral. Havia um apelo de todos envolvidos em desenvolver aquela historiografia é, religiosa naquele momento. E todos tentavam viver o melhor dentro das suas próprias limitações e dificuldades. Então é isso que eu estou falando. Quando eu falei fracassados, é que todos nós somos fracassados de todos os lugares. A única diferença é, claro que os fracassos que nós cometemos lá não eram para ter sido cometidos, como porque não se planeja fracasso de ninguém. Deus não planeja o nosso fracasso em momento nenhum. Só planeja sempre que possamos sempre nos desempenhar com amor, carinho e sabedoria para todos. Mas os elos perdidos que ainda carregamos gera esse tipo de resultado. Mas em que... 2 minutos, hein, gente? O tempo está voando. Só para poder fechar esse detalhe. Eu quero voltar para a França. Pode voltar, tranquilo. Boa sorte. Então, assim, a gente vai voltar mais nesse assunto, mais nesse tópico. Se for o caso, a gente até cita um trechinho aqui do livro Coração do Mundo, Padre do Evangelho, para poder a gente avançar um pouco mais nesse assunto. Sim, graças a Deus, podemos reencarnar num país que não está colonizando outro país. Hoje, a França ainda submete 14 países da África a um controle monetário baseado no chamado não estou te escravizando, não estou, mas estou controlando o seu fluxo monetário. Então, graças a Deus, o Brasil não está por esse caminho. Com isso, liberta, né, a gente de cometer erros maiores ainda. Mas a gente vai chegar nesse assunto depois, tá bom?
E lá Então, as pessoas são muito tristes. Minha colega mora lá, ela falou que não quer envelhecer lá. Então, totalmente sem religião mesmo. é difícil, é bem difícil. Tá bem difícil por lá. É por isso que a gente tem que agradecer que está aqui, né? Sim, e A orar gente por eles, reclama, né? reclama, reclama É, e vai ter que agradecer. Olha quanta experiência, é olha verdade. quanto aprendizado. Vamos Onde para a que a gente ia prece. poder aprender assim? Vamos para a prece. Vamos para a prece, alguns segundos. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, pelas oportunidades de conversarmos um pouco mais como implantar os Seus ensinamentos em nossos corações. Pedimos por todas as pessoas aqui citadas, inclusive por toda a França, que todos precisamos de todos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.